Vou falar só disso aqui, aí eu vou entrar pro assunto principal, tá, da live, né? Que hoje é desenvolvimento pessoal, tá? Ontem, né, foi 35 anos, foi ontem, acho que foi ontem, né? Foi 35 anos do A Justice for All. Esse disco aqui é maravilhoso, velho. Esse disco aqui é muito bom. Então vamos contar a história dele, desse disco maravilhoso. Sim, amiguinho, fez 35 anos, quer ver, ó? Isso mesmo, ó, fez de 88, ó. Fez 35 anos antes de ontem, a Unjustice for All. Como o Metallica transformou o luto e misotropia em Unjustice for All. Por Pedro Holanda. História do álbum envolve substituição de baixista mais infame de todos os tempos da indústria musical, graças à mixagem que beirou o bullying. Quando o Metallica parecia que estava com a faca e o queijo na mão dos donos dos seus próprios destinos após gravar um dos melhores discos de metal da história, o destino lhes pregou uma peça desgraçada. O acidente de ônibus que custou a vida do Cliff Burton, o baixista, né? Um dos principais responsáveis pela sonoridade da banda, com seu estilo único de tocar instrumento. A partir daí, o Metallica A partir daí, o Metallica precisou não apenas lidar com a perda de um copeiro e amigo, James Hetfield, voz e guitarra, Lars Ulrich bateria, Kirk Hammett guitarra. Precisava encontrar uma maneira de remodelar seu som, mantendo os elementos responsáveis por torná-los um dos grupos mais importantes de metal da década de 1980. Eles responderam um álbum com um álbum que olha para o mundo em sua volta e desdém com decepção. Esse mundo devolveu esse sentimento com adoração. É a história de A Justice for All. E senão a Twitch corta. Tragédia. O álbum Master of Puppets, lançado pelo Metallica em 86, era a estreia da banda em uma gravadora Major, Elektra Records, e ajudou eles a cimentar uma posição como os ex do movimento thrash metal, atingindo a 29ª posição nas paradas americanas. O grupo então iniciou uma turnê com a abertura Ozzy Osbourne, na qual eram expostos a quase toda uma geração de metaleiros jovens impressionáveis. O impacto dessas performances seria sentido por décadas. O livro Metallica, a biografia, escrito por Mick Wall, o empresário da turnê do grupo, Bob Schneider, descreveu o clima nesses shows. Foi o verdadeiro sinal. Quero dizer, eu vi quando estava na Europa, vi a reação fantástica. Eles estavam vendendo ingressos. No entanto, eram só 2.000 lugares, mas quando abriam para o Ozzy, via que estava para acontecer. Em 26 de setembro daquele ano, o grupo estava no meio da sua turnê europeia, delitada de Damage Inc. Eles tinham acabado de fazer um show na cidade sueca de Sonahellen, e a próxima parada era na Dinamarca, a terra natal de Lars Ulrich, uma segunda casa para a banda. Eles fariam uma viagem de ônibus da noite adentro. Uma briga entre os integrantes começou por causa do qual Leito ia dormir. Kirk Hammett e Cliff Burton eram colegas de quarto habituais durante as turnês. O baixista queria ocupar a cama onde estava o guitarrista, dormindo a maior parte do tempo na passagem pela Suécia, perto da janela, por estar sentindo dores nas costas. Para resolver essa questão, um jogo simples de carta de quem puxava a carta mais alta. Burton puxou o Ace of Spades, o As de Espadas, vencendo e ganhando o direito de dormir onde queria. Em entrevista a Behind the Music na VH1, transcrição da Ultimate Classic Rock, Hammett lembrou sua reação. Eu disse, ótimo, pega minha cama, eu durmo na frente, provavelmente é o melhor mesmo. Por volta de 7 horas da manhã, perto de Dorarp, um vilarejo com menos de 200 habitantes, os integrantes do Metallica foram acordados subitamente pelo movimento desenfreado do ônibus. O motorista disse que as autoridades que posteriormente perdeu o controle do veículo após derrapar de uma parte da pista congelada. Isso foi foda. Em um desses movimentos bruscos, o ônibus tombou, caindo de lado, e imediatamente todo mundo começou a segurar a segurança um do outro. Porém, ninguém conseguia encontrar Cliff Burton. Ele havia sido jogado pela janela do ônibus. Enquanto ele virava, recebeu todo o impacto do veículo caindo em cima dele. Relatos sobre a morte do baixista contam versões diferentes, uma superando a outra em termos de detalhes escabrosos. Mas a coisa é certa. Cliff Burton faleceu naquele local. James Hetfield, furioso com o motorista por retirar o cobertor do corpo de Cliff para dar um dos sobreviventes, andou pela estrada de meias e cuecas procurando parte congelada da causa do acidente, e até hoje ele diz que não encontrou nada. Caralho, isso é foda. A morte de Cliff caiu como uma bomba na cena trash inteira. Todos os principais nomes tinham algum tipo de relação com o baixista nos anos subsequentes, elogiavam não só sua musicalidade, mas seu senso de perspectiva em meio à sessão do grupo. Em Metallica, a biografia, o jornalista Malcolm Dome é citado falando: Cliff
tinha uma grande personalidade. Se tivesse vivo, poderia ter conduzido o Metallica por uns caminhos bem interessantes. Ele tinha a cabeça aberta. Era um cara que os demais se inspiravam, porque era um pouco mais velho, mais maduro e seguro. Do jeito dele, era o líder da banda. Embora Lars e James fossem os donos da banda, já estava claro que o Cliff era o cara a quem poderiam recorrer quando precisavam de conselhos. Ele era quem dizia: não acho que devemos fazer assim, deveríamos fazer assado. Ele não parecia pertencer à banda de thrash, e era essa a questão, ele não se sentia obrigação de se adaptar. Muitas pessoas viram isso como fim do Metallica, eles começaram a procurar um substituto no dia seguinte ao enterro. Não vou colocar aquela música porque vai dar direitos autorais. Metallica indo em frente. A mentalidade imediata de James Hetfield e Lars Ulrich e Kirk Hammett era que Cliff não gostava de ver o grupo se acabar. Seus empresários lhe aconselhavam a apresentar uma frente unida, mostrando que seria possível eles transformarem uma tragédia em combustível para a ascensão do Metallica, a um status não apenas de pioneiros, mas o banda de abertura, mas sim de grandes artistas. Precisavam continuar por Cliff, precisavam se estabelecer como uma grande banda, a maior banda por Cliff, e que seu finado companheiro merecia. Em uma entrevista à Sound 3 meses depois da morte do baixista, Lars Ulrich deixa isso bem claro: não entendo como que alguém que conhecesse bem o Metallica pudesse pensar que iríamos desistir. A questão não era vamos empacotar nossas coisas ou não. Enquanto temos, podemos colocar a coisa em pé toda novamente de pé. Tínhamos de fazer isso por Cliff. Se ele soubesse que estávamos de braços cruzados em São Francisco, com pena de nós mesmos, ele chutaria nossos traseiros e diria pra gente botarmos o pé na estrada de novo e continuar de onde tínhamos parado. A banda se estabeleceu novamente em São Francisco e começou a procurar por um novo baixista. Bob Schneider guiou os 3 integrantes ao meio do outro coletivo por porres homéricos que viam junto a isso a ideia que o Metallica tinha 5 semanas para começar essa turnê japonesa. Eles queriam um novo baixista jovem, ambicioso, sem bagagem de outra banda. Eles não queriam alguém conhecido por outro projeto. Ele era para ele ser o cara do Metallica. 3 semanas depois desse teste, eles encontraram alguém que se encaixava nesse perfil. Jason Curtis Newsted foi o último a ser testado de uma lista com nomes célebres como Greg Christian do Testament, Jenny Gilfan do Blind Illusion, Mel Sanchez, Abatory, Mike Jarrett, Sky Hammett, esses caras aí. Aqui tá a audição do... Ó. Agora veio baixo. O Diz é um puta baixista, né, velho? Muito preciso, impressionante. Bob Schneider apanhou o Newsted no aeroporto de São Francisco. Ele morava em Arizona. No meio da empolgação de estar prestes a fazer o teste, o baixista percebeu que havia esquecido seu amplificador no setor de bagagens. Entre voltar para pegar equipamento e ir onde a banda estava ensaiando, chegou atrasado. Contudo, ele estava preparado. Newsted era filho de uma professora de piano e começou a tocar guitarra aos 9 anos de idade, mudando para o baixo apenas aos 14. Quando fez o teste para o Metallica, Jason tinha apenas 23. Havia decorado o setlist da banda, tendo passado o tempo inteiro desde o convite inicial da audição, estudando com afinco o repertório. O Bob Schneider descreveu Metallica a biografia. Jason tinha um espírito, era capaz de cometer cagada, era capaz de comer, cagar e dormir Metallica, era o sonho dele. Quanto à família de Cliff Burton, Newsted disse no mesmo livro: eles foram os primeiros a me aceitar. Os pais dele, em especial, vieram me conhecer no dia que eu entrei para a banda. A mãe me abraçou por um tempo, não queria me soltar disso no meu ouvido. Você deve ser a escolha certa, pois esses caras sabem o que estão fazendo. Me desejou sorte, um casal muito afetuoso e maravilhoso. Mr. J. Newkid. Os pais de Cliff Burton foram responsáveis, os únicos lhe deram algum tipo de carinho nessa época. Seus companheiros foram do Float Sun e Jet Sun. Então os banda ficaram furiosos com essa saída, né? Quanto ao Metallica, deu-se início a um dos casos mais notórios de bullying em trotes de mau gosto da história do rock. Mick Walks descreveu sobre o que o baixista passou começando a turnê japonesa do grupo Biografia. Mais tarde, o que Jason mais tarde definiu como trotes e vários testes emocionais, incluindo brincadeiras de dizer que ele estava apenas apresentando alguém, que ele era gay, pedidos de refeições e bebidas para o seu quarto, invasões de quarto dele,
às 4 da madrugada, gritando: levanta, sepultura de beber sua bicha, batendo na porta até que as dobradiças se soltassem e diziam: você devia ter aberto a porta, seu viado. Arrancava o colchão da cama, diz aí, estava deitado empilhando sobre tudo, empilhado tudo no quarto, TV, cadeiras e mesa em cima dele. 15 anos depois, falando para Playboy, Jason ainda se encolhia diante da lembrança. Eles jogavam minhas roupas, minhas fitas cassete, meus sapatos na janela, espalhavam creme de barbear no espelho, pasta de dente em todos os lugares, devastação pura. Saiu correndo pela porta, dizia: bem-vindo à banda, cara. O único motivo que fez que eu atuasse é porque o Metallica era meu sonho se tornando realidade, cara. Eu certeza estava frustrado, de saco cheio e com a sensação de que não gostavam de mim. É isso que é foda, velho. Americano é tudo louco, mano. Tá que pariu, viu? Tudo que Jason Newsted fazia parecia irritar os membros do Metallica, especialmente Jamie Lars. A única coisa acima de tudo é que pairava na mente dos dois com o maior descontentamento de todos. Por que ele não podia ser o Cliff? Pois é, tem até um vídeo, a gente vai ver esse vídeo da Luca falando sobre isso. Em Metallica Biografia, Ulrich admitiu dizendo: foi difícil, com certeza. É inquestionável que não fomos justos com o Jason, mas também não éramos capazes de agir com modo diferente. Tínhamos 22 anos e não sabíamos lidar com esse tipo de coisa. Não sabíamos como enfrentar situações assim, a não ser mergulhando numa garrafa de vodka. Não fomos acolhedores, com certeza. Grande parte da culpa é nossa. Após a turnê japonesa, voltaram aos Estados Unidos para uma série de shows no país. Segundo uma nova passagem pela Europa, fizeram ainda uma última homenagem ao finado Cliff, ao finado integrante com o VHS Cliff final, composto de imagens capturadas por fãs, clipes da banda e imagens de bastidores. O lançamento não provou só um sucesso de venda, sendo certificado como certificado platina no ZEWA, mas também antecipou uma linguagem visual que a MTV iria desenvolver nos seus programas dos anos 90. Agora a questão era como Metallica soaria com o estúdio Newted ao invés de Cliff. No The Garage Days revista, lançada pelo grupo em 87, mostrou a banda exorcizando seu luto por meio da nostalgia. Covers de artistas que saíram como influência formativa mostravam Hetfield, Ulrich e Hammett tocando como se nada tivesse acontecido, mesmo quando aconteceu sim, enquanto Newsted tentava não pisar em calo de ninguém fazendo arroz e feijão. Apesar disso, outros integrantes deixaram claro a posição dele ao acreditarem o trabalho com o Mr. J. Newked ia só piorar a partir dali. Produtor errado. No segundo semestre de 87 começaram os planos para 4 álbuns de estúdio do Metallica. Como sempre, James Hetfield e Lars começaram a burilar as míticas Hipstapes produzidas pelo guitarrista, tentando formar um quebra-cabeça musical. Cara, tamanho. Ah, não quero mais ler não. Foda-se. Olha isso, mano. Cansei de ler. Então tá, Elf. O Jason, ele é um injustiçado do Metallica. Metallica deve muito a ele e vai pagar por isso um dia, certo? Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais.